Olá, amigos, estamos para mais um capítulo do livro Memórias de um Suicídio, capítulo 17, Vinde a mim. Eu sou Antônio Carlos. Sou Marco. Luzia. Sueli. E hoje nós estamos aqui para mais um estudo, né? A semana passada nós falamos do item 16, a Mansão do Caminho, onde se via já edifícios, cores, parques, amplos jardins na cidade universitária. E o Camilo e os seus amigos, eles começaram uma instrução moral, um estudo, principalmente pela parte moral, vamos dizer assim, onde foram apresentados 3 professores para eles. E um desses professores que nos chamou a atenção, na semana passada, no estudo desse item, foi que era o Aníbal. Então, o Aníbal, foi o emissário de Jesus. Jesus que veio pessoalmente convidar o Aníbal para compor, trabalhar com a Maria, compor a equipe de Maria de Nazaré no hospital que ela dirige, próximo ao Vale dos Suicidas. E o Aníbal, ele tem assim uma importante presença, vamos dizer, ao lado desse trabalho da Maria, por ser um espírito já milenar, por ser um espírito que passou por muitas reencarnações, muitos sacrifícios, passou por muitas lições. E o Aníbal vem se destacando pela sua fisionomia jovem ainda, pela juventude que ele tem, trazendo esses ensinamentos morais na cidade universitária para o Camilo e seus amigos. E hoje nós vamos falar de mais um item desse 3º capítulo da cidade universitária agora, que é o item 17, Vinde a mim. Já está dizendo: vinde a mim, vós que estáis oprimidos, vinde a mim, vós que estáis aflitos. Jesus cansou de dizer isso. Vinde a mim, vós que estáis angustiados, vinde a mim, vós que estáis desequilibrados. Então, essa pessoa que hoje possa pensar em suicídio, essa pessoa que esteja desesperada hoje, que esteja passando por algum tipo de problema, seja da ordem sentimental, moral, profissional ou financeira, esse capítulo diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Então é um capítulo assim muito rico, aonde continua esse processo de estudo deles 3, nessa cidade universitária. Então, nessa primeira aula, o Aníbal ele narra algumas de suas reencarnações, a fim de que os seus exemplos, as suas vitórias e derrotas, servissem de estímulo aos que ali se encontravam internados, ou seja, ao Camilo e os seus amigos, tanto é que quando ele começa a narrar as vidas deles passadas, o Aníbal, justamente quando nós falamos no item anterior, que é a mente dele, através da mente dele vai as informações para o retroprojetor, que eles conseguem visualizar ali na televisão, as informações ricas das experiências que o Aníbal tem. Já nos capítulos anteriores a gente tem visto constantemente que na espiritualidade existem aparelhos capacitados a dar grandes instruções. Então, Camilo chegou com centenas de espíritos nessa mansão universitária e um instrutor, o Aníbal, que está passando toda a orientação a eles. Então, primeiro, ele quis fazer com que as pessoas que ali estavam o conhecessem. Então, para conhecer quem era o Aníbal, à medida que ele esclarecia, falava, através deste aparelho também eram mostradas imagens àquelas pessoas para verem
as suas reencarnações, que ele era da época de Jesus, os momentos que ele passou. Então, tudo aquilo que era colocado em aula, as pessoas tinham condições de escutar e presenciar as imagens. Porque também tudo que o Aníbal narrava para eles precisava se materializar numa tela. Por quê? Porque o espírito deles ainda estava muito grosseiro, no sentido, as vibrações eram grosseiras devido ao suicídio. Então, tudo que o Aníbal falava era materializado em forma ali para eles verem, porque eles não tinham condições ainda de sentir, de entender, só através da fala, do ensinamento, através da fala. Então, eles precisavam ver aquelas cenas materializadas para que eles pudessem começar a absorver aqueles ensinamentos. Eles precisavam se reeducar sobre as obras do cristianismo, que era o intuito para que as pessoas se reformulassem, tivessem uma evolução moral. Então, o intuito da orientação era justamente fazer com que as pessoas que ali estivessem, através da prática do cristianismo, vissem o quão elas estavam necessitadas de transformação. Em face, o suicídio, ele é uma transgressão às leis divinas, às leis do universo, às leis de Deus, e eles eram considerados como delinquentes no mundo espiritual. Então, eles, ouvindo aquela palestra, aquilo angustiava eles, porque eles estavam prestando atenção nas palavras do Evangelho todo que Jesus falou para a gente aqui na Terra, mas eles transgrediram essas leis divinas, que é o Evangelho também de Jesus. É a mesma lei do universo. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do cosmos todo, não é só do nosso planeta. E eles transgrediram, então eles se sentiu em face, você está a um grande professor, o Aníbal, de grande capacidade, apesar de jovem, mas muitas encarnações, né? Ele muito capacitado, fez vários cursos de espiritualidade. Então, tudo que o Aníbal falava, eles entendiam aquilo com uma cumplicidade também. Porém, o fato de estarem sendo suicidas, eles se angustiavam com isso. Ainda ali já eram levados um pouco. Deles verem o quão distante eles estavam das morais cristãs, dos ensinamentos do Cristo, do verdadeiro propósito, porque quando a gente está aqui na Terra, a gente, querendo ou não, a gente vem com uma grande missão, e a principal é que a gente se transforme em algo melhor, principalmente moralmente. E a gente deixa com que a nossa vivência, a nossa correria, nos afaste do real propósito, que é o do amor, da gente se respeitar, da gente se entender. Então, à medida que o Aníbal vai passando e relatando as suas vivências, mostrando os filmes da época de Jesus, eles acabam vendo o quanto eles estão distantes desse grande propósito. Isso. Essa parte filosófica deles, eles vão fazer, né, o estudo, que é a parte intelectual, moral, né? Mostra para eles, ainda à medida que eles vão conhecendo, que eles vão se instruindo, eles vão observando, só que agora a instrução é que eles participem do estudo, mas eles não podem mais voltar a ter aqueles sentimentos ainda que eles tinham antes, quando eles estavam no hospital. Então agora eles teriam que ter essa disciplina para que eles conhecessem, mas que eles não voltassem, que eles não tivessem esse retrocesso do arrependimento, da angústia,
Então, por isso que o Aníbal, ele fala para eles, dá primeiro o exemplo deles de como é, como ele sofreu, como que ele passou, sofreu, como será a caminhada, como será o percurso, mas que eles terão condições de progredir para que eles possam entender como é que se dá todo esse processo. Ele ainda coloca que sem esses ensinamentos cristãos é como se fosse uma vida sem sol. Porque a maioria deles eram ateus, Marquinho. Então eles não valorizavam a vida, né? Então o Aníbal, ele falava para eles de todas as experiências que ele tinha tido, justamente para ver se eles conseguiam valorizar. Tanto é que tem uma parte de uma das aulas que o Aníbal dá, que o Aníbal começa a falar da parte da parábola do semeador de Jesus. Quando ele começa a falar dessa parte, aí começa a se materializar a cena da parábola do semeador. E eles começam a ver e eles ficam assim, extasiados, eles ficam felizes, eles ficam, meu Deus, porque eles estão vendo Jesus. Eles estão vendo ali o que está sendo passado, o que o Aníbal está falando, eles estão vendo a cena. Então eles ficam assim muito maravilhados com tudo isso, né? E essa preparação é esclarecido a eles que tudo isso vai ter vai ser benéfico para eles na próxima reencarnação, essa preparação, porque eles precisam retornar com essa fé renovada dentro das leis cristãs, moral que o Cristo ensinou, que o Cristo colocou. Então eles precisam estar renovados. Um deles se questiona por que tanto do conhecimento, por que tanto e é colocado para eles, porque vocês precisam retornar embebecidos dentro dessa fé, para que vocês não possam mais ter a dúvida ou então sucumbir quando chegar novamente na Terra, até porque eles vão retornar, vão precisar passar o tempo necessário, né? O tempo, se cumprir o tempo deles dentro Camilo, por exemplo, vai retornar cego novamente, né? Então será muito difícil. Mas essa fé precisa vir, eles precisam internalizar isso. Quando retornar novamente, estar com todo esse estudo para não, na hora do obstáculo, a fé predominar, né? A fé se sobressair. E na realidade eles acabam esquecendo que, querendo ou não, Jesus já dava indício da vida futura. Ele mesmo dizia que o reino dele não era deste mundo e que a verdadeira pátria era espiritual. Então muitos de nós pessoas encarnadas aqui na Terra, a gente não tem noção dessa vida futura. E às vezes quando a gente se depara com um problema, a gente não vê solução, acaba dando oportunidades para erros grosseiros como os dos suicidas. Sendo que a gente, se souber que a alma, o espírito eterno, que a gente estamos sempre num aprendizado constante, a gente não cometeria um grande erro desses e saberíamos que lá na frente teríamos novas oportunidades ou conseguiríamos sair pelas aflições que estávamos passando. E uma outra passagem que o Aníbal fala para eles, desses valores morais, é que o Aníbal relata que Jesus teve que descer nas esferas inferiores para ele resgatar Judas Iscariotes, como nós sabemos, e o Judas ele estava cego, e isso o Camilo não sabia, né? Então quando o Aníbal começa a falar, a relatar tudo isso,
falando da humildade, da simplicidade de Jesus, que ele precisou ir nas esferas inferiores para resgatar Judas Iscariotes, então mexeu muito com eles. E como a maioria de nós é muito materialista e dá muito esses valores para a posição social, para quem tu foi, para quem tu és, os valores morais eles ficam sempre em segundo plano. A bondade, a caridade, a dignidade, a humildade, que são valores que deveriam estar em primeiro plano de nossa vida. E quando o Aníbal ele começa a falar desses valores morais para ele, que Jesus, apesar de ser, Jesus por ser um espírito da mais alta evolução na Terra, em perfeição, em dignidade, amor e verdade, mas mesmo assim ele desceu nas esferas inferiores para resgatar Judas Iscariotes, né? Sim, essa descida dele, como ele veio para elevar o planeta todo, e o planeta tem várias vibrações, né? Uma das vibrações é o umbral. Uma vibração tem subdivisões do umbral. Então tem um umbral bem mais denso, mais grosseiro, né? Então ele tinha que elevar tudo. Então a vinda dele foi muito importante para a elevação de todos os espíritos que estavam em sofrimento na Terra, na ignorância total, na escuridão da ignorância, nas trevas. Nós estamos nas trevas aqui no umbral, é treva de ignorância. Então ele foi justamente visitar para converter esses espíritos sofredores, né? Então ele visitou todos os locais, transformando não só as pessoas da Terra, mas também a espiritualidade que aqui existem envolto na nossa orbe. Aí é a questão do livre-arbítrio também, que a gente fala dentro da doutrina espírita, o livre-arbítrio aqui, mas também nós temos o livre-arbítrio lá, porque o Jerônimo e o Mário Sobral, o livre-arbítrio deles foi respeitado, porque eles pediram, resolveram logo para reencarnar logo, porque para passar logo pela situação. Mas eles também poderiam ter continuado, né, o estudo. Então vai muito da decisão do livre-arbítrio de cada um, né? Então Camilo e os outros dois estão nessa esfera de estudo já dentro da universidade, mas os outros dois já estão no trabalho, né, de reencarnação dentro do acolhimento, né, da reencarnação. Exatamente. Já para se preparar. E no decorrer desses estudos, onde eram mostradas as civilizações desde o princípio, ou seja, foi um vasto tempo de aprendizado, não somente das vivências, como também dos ensinamentos de Jesus, que em certo momento eles se deparam eles mesmos em sofrimentos, em agonias, porque eles veem o quão distante eles ainda estão ao que tem que ser praticado. Então, à medida que vai avançando, muitos entraram em desequilíbrio. Poxa, não pode ser assim, como a gente está atrasado, como a humanidade inteira ela se desvia, se perde sem necessidade. E aí o Aníbal vai mostrando as histórias de Jesus, as oportunidades, tudo o que aconteceu para ir acalmando e reequilibrando eles novamente. Porque o Aníbal, ele começa a narrar, como ele fala de Jesus, que desceu nas esferas inferiores por causa de Judas Iscariotes, ele também narra a vida de Maria Madalena. Ele começa a narrar da Maria de Magdala, né? Ele começa a narra também o Saulo de Tarso, que vira o Paulo de Tarso, né? A transformação deles, quem eles foram e o que eles são hoje, né? Que eles passaram pelas dificuldades,
passaram por esse processo de desequilíbrio. Então, o Aníbal mostra, ele narra a vida desses grandes espíritos que são hoje, que estão ao lado de Jesus, né? Porque eles passaram, como que dizendo assim, vocês também vão vencer, vocês também têm como superar, apesar que um suicida ele precisa de 3 encarnações para ele poder se equilibrar todo. Então não é só uma, são várias. Só que o Aníbal sempre deixa para eles esse otimismo, essa esperança que a gente consegue evoluir entre as encarnações que a gente vê, em várias encarnações, que só depende do nosso livre-arbítrio de querer realmente mudar, como a Sueli falou ainda agora. E olha como é o despertar da consciência desses amigos. Camilo começa a raciocinar, pensar, e ele coloca assim: não podemos mais ficar indiferentes como meros observadores frios, fazendo parte de uma sociedade sofredora que desconhece Deus. E os instrutores começam a interagir e conversar com os estudantes, e eles ainda colocam assim, que a humanidade ainda não conhece os ensinamentos de Jesus. E Camilo começa a indagar, a questionar, mas como a gente pode então ajudar nesse grande processo? E aí Aníbal começa a colocar que na realidade os ensinamentos de Jesus foram também direcionados sobre a terceira revelação, que é justamente no intuito de que o ser humano entenda que existe o lado espiritual, que existe esse intercâmbio, e que através do Espiritismo essas informações, com o passar do tempo, iam aflorar. Então esse intercâmbio, esse entendimento, não só do lado material, mas como do lado espiritual. Então existe a nossa vivência aqui, mas existe algo futuro que, se eu não tomar cuidado, eu serei o maior prejudicado. Então, como imortais que eles sabem agora, através da dor e do sofrimento, eles têm o papel agora de divulgar essa revelação, que é o Espiritismo, que é o intercâmbio, e intuir, orientar, fazer com que essa informação se propague para que todos conheçam o verdadeiro amor do Cristo. E mostra que a doutrina vem colocar, e ela mostra isso muito bem, que esse estudo, essa parte que Jesus nos deixou, os ensinamentos todos, hoje a gente já tem o conhecimento que serve para a vida espiritual, que para a vida material não tem muita importância, que tudo os ensinamentos dentro da moral, dentro do que Jesus colocou, todas as pregações dele, os ensinamentos que tem, ela é relevante para a vida espiritual, que é o que o Consolador nos traz, que está havendo essa abertura, esse intercâmbio, que os espíritos de luz, eles colocam, eles nos dão a oportunidade agora, como nesse livro, de mostrar para a humanidade terrena de como é importante esse lado espiritual, que é para a gente poder conseguir a ascensão espiritualmente, pouco a pouco, através da reencarnação, de retornar, de aprender, porque o mundo material ainda, ele é uma escola, e é uma escola terapêutica, como tem um pedaço do livro que fala, que eles voltam para a reencarnação porque vai servir ainda de um ensinamento terapêutico para eles, a vivência, o retorno com a família, o sofrimento, isso tudo ainda é necessário. Então foram longos anos, quase 10 anos dessa iniciação cristã dos suicidas. Tudo isso para que eles tivessem
condições de, quando retornar, Moralmente. não vacilar, não errar. Então, esse reforço moral foi dado a inúmeros suicidas durante longos anos, para que eles não caíssem no mesmo erro. Então, meus amigos, como diz o item, vinde a mim que eu vos aliviarei. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana será o item 18, homem, conhece-te a ti mesmo. Dê um like, Luzia, Centro Espírita Luz de Ismael. Compartilhe. Vinde a mim todos vós que estáis exaustos e oprimidos, que eu lhes darei o lenitivo, já dizia Jesus.